Chegando ao final da carreira de ponto X, você vai fazer as outras duas diminuições. Então, você tem aqui os 5 pontos altos duplos da base. Você vai pegar as duas laçadinhas, fazer aqui o primeiro ponto alto duplo pela metade. Então, você tira com uma laçadinha você tira 2 pontos, perdão, com outra laçadinha você tira mais 2 pontos. Novamente, outro ponto alto duplo pela metade. Ó, como nós fizemos lá no início. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você tira todos os pontos de uma vez. Ó, novamente, no próximo ponto de base, ó, outro ponto alto duplo pela metade, sempre deixando uma laçada dele na agulha. Próximo ponto alto duplo pela metade. Ó, ficando com 3 pontinhos na agulha, você vai tirar todos de uma vez. Ó, então, você acabou de diminuir aqui, ó, os pontos necessários, que eram os 2 pontinhos. Agora, você vai terminar com um ponto alto duplo aqui normalmente. Então, nós diminuímos no início e no final da carreira, ó, os 2 pontinhos. Agora, nós vamos trabalhar a próxima carreira de ponto baixo normalmente. Você vai ter 3 pontos baixos aqui no início e aquele antes do ponto X. E aqui no final, você vai terminar com 3 pontos baixos. Terminada a carreira de ponto baixo, agora você vai trabalhar a próxima carreira de ponto X, onde você vai diminuir um ponto no início e um ponto no final, dos pontos altos duplos. Então, você sobe as 4 correntinhas normalmente. 1, 2, 3, 4. Você vira o trabalho. Agora, você vai fazer aqui os 2 pontos altos duplos que você tem para fazer, só que fechados juntos também, para diminuir um ponto. Você vai ficar com 2 pontos altos duplos no início e 2 no final. Então, ó, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade. Com uma laçada eu tiro 2 pontos, com outra laçada eu tiro 2 pontos e deixo um na minha agulha. Novamente, outro ponto alto duplo pela metade, no próximo ponto, ó. Tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas. Quando eu ficar com 3 pontos na minha agulha, eu com outra laçada, tiro todos os pontos de uma vez. Então, agora a gente ficou aqui com 1 ponto, 2 pontos altos duplos, porque aqui a gente diminuiu um ponto, fechando aqueles 2 pontos juntos. E agora, você começa a sua carreira de ponto X e você vai fazer essa diminuição também aqui no final. Você tem aqui os 3 pontos, você vai fazer a diminuição, uma diminuição apenas, então você vai passar apenas aqui para 2 pontos altos duplos. Ó, veja aqui que você foi aumentando e agora você vai fechando para diminuir. Diminuídos aqui, então, os pontos no início e no final da carreira, um ponto apenas, agora você ficou aqui com 2 pontos altos duplos no início e 2 no final. Você tinha 3, você diminuiu um ponto no início e um no final, então você ficou com 2 pontos altos duplos no início e final da sua carreira. Agora, você vai trabalhar a próxima carreira em ponto baixo. Trabalhada a carreira de ponto baixo, agora para a próxima carreira de ponto X, que é a 10ª carreira do ponto X, a gente vai diminuir mais um ponto alto duplo no início e um no final, para ficar com apenas um ponto, que é aquele ponto alto duplo da carreira do ponto X, como nós fizemos aqui na primeira carreira, só um no início e um no final. Então, para a gente fazer a diminuição aqui no início, nós vamos virar o trabalho agora, e nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. Então, a gente não trabalha aqui o primeiro. E só aqui nesse segundo a gente sobe as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, você já começa o ponto X aqui nesse mesmo ponto de base. Ó. Pulamos 2 pontos. No terceiro, vamos completar o nosso ponto X. E depois, lá no final da carreira, a gente faz a outra diminuição. Só que lá no final, a gente fecha os 2 últimos pontos altos duplos juntos. Ó. Então, aqui ele já vai curvando mais ainda o nosso trabalho. Ó.
Você vê que ele foi abrindo, agora ele vai fechando. E você vai trabalhar a carreira de ponto X normalmente. Chegou aqui no final, você tem esses dois pontinhos no final, que são os pontinhos altos duplos. Você vai fazer dois pontos altos duplos fechados juntos. Então, no final, a gente ensina você como fazer. Agora, trabalhe essa carreira de ponto X. Agora, para você diminuir no final da carreira de ponto X, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade, aqui no próximo pontinho da base. Então, você tira duas laçadas, com outra laçada você tira mais duas laçadinhas, ficando com 2 pontos na agulha. E no último ponto alto duplo, você também faz aqui pela metade, ó. Com uma laçada eu tiro 2 pontos, com outra laçada eu tiro 2 pontos. Quando eu fico com 3 pontos na agulha, eu, com outra laçada, fecho todos de uma vez. Então, você acabou de diminuir aqui o último ponto que faltava. Agora, você vai trabalhar a carreira de ponto baixo. Normalmente, um ponto baixo aqui no início, um aqui antes do ponto X. Vai trabalhar os pontinhos baixos até o final da carreira, terminando com um ponto baixo no final. Terminada a carreira de ponto baixo, agora nós vamos fazer a última diminuição do nosso trabalho. Então, você vai virar o seu trabalho para começar a próxima carreira. Você vai caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto da base. Ali você vai subir 4 correntes. Agora, você vai fazer um ponto alto duplo pela metade no próximo ponto de base. Então, com uma laçada você tira 2 pontos, com outra laçada você tira 2 pontos. E no próximo ponto, que fica entre o X, esse próximo ponto da base, você vai fazer outro ponto alto duplo pela metade. Com uma laçada você tirou 2 pontos, com outra laçada você tira mais 2 pontos. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, você tira todos de uma vez. Agora, nesse mesmo ponto que você trabalhou o último ponto alto duplo, esse mesmo ponto da base, você já começa o ponto X. Então, você começa aqui com as duas laçadinhas, fazendo o X pela metade, pulando 2 pontinhos, e aqui no próximo ponto de base, você completa o seu primeiro ponto X da carreira. Então, aqui nessa carreira, você vai notar que a gente diminuiu um ponto X. A gente não fez um X sobre X aqui na próxima. A gente começou sobre o segundo. Agora, você vai trabalhar o ponto X normalmente, ó, que a gente já diminuiu bastante para fechar a nossa capa. Você vai trabalhar aqui até o final. Quando chegar aqui sobre este penúltimo ponto X, aliás, esse último ponto X da base, nós vamos fazer a diminuição do final, que vai ser como nós trabalhamos aqui no início. Então, por enquanto, você trabalha até o penúltimo ponto X de base. Quando você estiver terminando a carreira de ponto X, você vai ver que sobram aqui, ó, 3 pontos. Então, nesse X, a gente não vai trabalhar outro X sobre ele. A gente vai fazer um ponto alto duplo pela metade no próximo ponto de base. Outro ponto alto duplo pela metade no ponto de base seguinte. Quando você ficar com 3 pontos na agulha, com outra laçada você fecha todos de uma vez. E você vai terminar com um ponto alto duplo aqui nesse último ponto de base. Então, aqui nós terminamos as diminuições e as carreiras de ponto X. Agora, você vai trabalhar mais uma carreirinha de ponto baixo para finalizar. Terminada, então, a carreira de ponto baixo da sua capa, ela vai ficar assim. Ó. Então, agora a gente pode já arrematar essa parte.
E agora nós vamos fazer o restante, acabamento e a redinha para a parte de trás. Depois que você faz a parte de cima da capa, você vai fazer a parte da redinha para encaixar na tampa do vaso. Então, você vai pegar o seu fio Firenze, você vai vir aqui no início da quinta carreira do ponto X, ó, de cima para baixo, de onde você terminou para baixo. 1, 2, 3, 4 na quinta. Você vai vir aqui no início e você vai emendar o fio e você vai trabalhar o ponto tela. Por último, a gente faz o acabamento. A gente faz 2 nozinhos aqui para prender o fio. Agora, você vai puxar o fio aqui para frente. No caso, nós estamos pelo lado avesso, considerando a última carreira. Você vai subir aqui 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais 2 correntinhas que equivalem ao espaço. E você vai trabalhar aqui o ponto tela. Então, você pode vir aqui na próxima união entre uma carreira e outra, ó, na carreira de ponto baixo, e você pode fazer aqui o outro ponto alto do ponto tela. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. Você vai trabalhando, então, o ponto tela até chegar aqui do outro lado, na mesma reta da carreira que você iniciou. Você vai trabalhar ao redor, chegando até aqui. Quando você chegar do outro lado do trabalho, na mesma retinha de onde você iniciou a redinha, a sua carreira ela vai ficar assim, ela já vai dobrando um pouquinho. Agora, você vai virar o trabalho, você vai subir primeiro 5 correntinhas, 3 correntinhas que equivalem ao ponto alto e mais 2 correntinhas que equivalem ao espaço. Então, são 5 correntinhas no total a cada início de carreira. Ó, agora, você vai virar o trabalho e você vai fazer ponto tela sobre ponto tela. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas. Você vai trabalhar por 5 carreiras no total. Então, nós já trabalhamos uma, estamos na segunda, e depois você vai trabalhar mais 3, para a gente poder finalizar a redinha. Ela vai ficando assim. Depois que você finalizar a redinha, ela vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos arrematar essa parte da redinha e vamos fazer o cordão para passar aqui na última carreira e amarrar na tampa do vaso. Para o cordãozinho que você vai passar aqui entre a última carreira do ponto tela, você vai fazer um cordão normal de correntinhas, de 80 correntinhas no total. E você vai passar aqui pela última carreira. Então, você começa aqui pela parte de baixo, passando por dentro do primeiro quadradinho, pula um, sai no seguinte, pula um lá por baixo, sai no seguinte, pula um aqui por cima, sai no seguinte, e vai fazendo dessa forma, passando o cordão até o final da carreira. Quando você passar o cordãozinho por toda a última carreira, vão sobrar as pontinhas aqui, que depois, quando você encaixar na tampa do vaso, você vai amarrar. Agora, a gente vai fazer o acabamento da capa, ó, nessa parte aqui ao redor. Toda essa parte ao redor. Então, a gente vai utilizar agora o fio amarelo, que é o fio Euro-Roma. A gente vai usar o barbante Euro-Roma número 6, para fazer o acabamento ao redor da nossa capa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma carreira de ponto baixo ao redor de toda ela. Você vai emendar o fio em qualquer lado aqui do seu trabalho, pode ser aqui no comecinho da base da capa. Ó. Nós vamos emendar aqui no comecinho, fazendo 2 nozinhos para prender. E agora, nós vamos fazer a carreira de pontos baixos. Ó. Então, você já prende o fiozinho do início, quando você vai fazendo os pontos. Você pode trabalhar aqui uns 3 pontinhos baixos nesse espaço da lateral da carreira, do ponto alto duplo, e um na emenda na carreira de ponto baixo. Ó. Você pode colocar 1 ou 2, dependendo se o seu ponto é muito apertado, para não esticar muito o trabalho. Ó.
E você vai trabalhar a carreira de ponto baixo ao redor de toda a sua capa. Quando chegar aqui nessa parte, ó, do ponto tela, você vai trabalhar com o ponto tela dobrado, ó, a redinha ela dobra para dentro e você vai trabalhar aqui nesse espaço, ó, normalmente os seus pontos baixos ao redor de toda a capa. Ó, nesse espacinho que é do ponto alto duplo. Então, trabalhe agora toda a carreira de ponto baixo. Depois que você trabalhar a carreira de ponto baixo ao redor de todo o seu trabalho, ele vai ficar assim. Agora, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. E você vai trabalhar da seguinte forma: 5 correntinhas para subir. Você vai pular 1, 2, 3 pontos baixos da base. E no quarto, você vai começar uma sequência de 5 pontos baixos. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, você repete 5 correntinhas. Pula 3 pontos da base e, novamente, 5 pontos baixos. Você vai repetir essa sequência ao redor de toda a sua capa. Terminada essa carreira com as bases de correntes, você vai finalizar com o grupo de 5 pontos baixos e vai fechar aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, você vai subir aqui 2 correntinhas. Você vai trabalhar 7 pontos baixos em cada base de 5 correntes. Então, 1 nós já temos aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos. E sobre os 5 pontos baixos da base, você vai trabalhar 4. Então, você vai trabalhar nestes espacinhos entre os pontos baixos da base. 1, 2, 3 e 4. Ó, então, ele vai ficando assim: 7 pontos baixos na base de 5 correntes e 4 sobre os 5 pontos da base, sendo feitos os 4 nos espacinhos entre cada ponto baixo de base. Terminada aqui essa carreira do acabamento, que é a penúltima, agora nós vamos fazer a última carreira do acabamento da nossa capa. Então, você vai terminar a carreira aqui com um ponto baixíssimo, na segunda correntinha, daquelas 2 que você, ó, que você fez no início. Você termina com ponto baixíssimo. E agora nós vamos fazer a última carreira do nosso acabamento. Então, agora, você vai subir aqui 2 correntinhas. Você vai pegar uma laçada na sua agulha. Você vai pular 2 pontinhos da base. Então, este que você fez as 2 correntinhas e o segundo. Aqui no terceiro, você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto de base, um ponto alto, uma correntinha de espaço e no outro ponto de base, mais um pontinho alto. Então, a gente pula 2 pontos baixos do início, 2 do final. Agora, você faz 2 correntinhas de espaço, pula esses 2 pontinhos aqui do ladinho, são os pontos baixos, e no terceiro, você vai fazer um ponto baixo, nesse espacinho entre um ponto e outro, o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo. Então, sobre os 4 pontos baixos da base, agora nós vamos ter 3. Você vai agora fazer 2 correntinhas novamente, pular 2 pontos baixos da base. No terceiro, você começa novamente, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E, novamente, o terceiro ponto alto. Ó. Agora, você vai fazer 2 correntinhas de espaço, pular 2 pontos da base, no próximo espacinho aqui, entre um ponto baixo e outro, você vai fazer um ponto baixo, o segundo ponto baixo no segundo espaço e o terceiro ponto baixo no terceiro espaço. E você vai recomeçar os pontos altos agora sobre essa base de pontos baixos. O acabamento ele vai ficando assim. Depois que você terminar o acabamento na sua capa, ela vai ficar desta forma.
Então agora, depois que você fizer os 3 pontinhos baixos aqui no final para terminar a carreira, você fecha com ponto baixíssimo na primeira correntinha que você fez, ó, e você arremata e corta o fio, que nós já cortamos. Ó. Antes de você cortar, é sempre bom, ou você corta e deixa um pedacinho, ou antes de cortar, ó, você deixa um pedacinho aqui para esconder, para não cortar logo no arremate, e só depois você corta totalmente o fio. Sempre escondendo e acabando com a pontinha para o lado avesso do acabamento. Agora você pode cortar o fio do início, o fio do final, e a sua peça ela já está pronta. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz a capa para a tampa do vaso do jogo de banheiro Firenze, um modelinho de capa exclusivo criado pela nossa equipe.